Boa tarde, pessoal do canal Peão Red Obra. Aqui quem vos fala é o Giovanni, né? Criador do canal. Estou aqui hoje, nessa tarde, com vocês para mostrar aqui uma planta, né? Que eu fiz manualmente para um amigo meu aí que está planejando construir uma casa. Aí ele tem algumas dúvidas sobre como executar, então ele pediu para mim, né? Ele me conhece há muito tempo, sabe que eu tenho um grande conhecimento na área e pediu para mim dar uma ajuda e fazer um rascunho de uma planta baixa para ele, né? Então assim, não parece muito com aqueles projetão que a gente vê bem desenhado, feito no computador, tudo bem acabado e bonito, mas com certeza com esse rascunho aí ele vai conseguir fazer a obra dele. Então, pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui para dar algumas dicas, né, de como você mesmo pode elaborar seu projeto e ajudar a você a entender como se faz um projetinho desse, os primeiros passos, né, para poder você aí que pretende construir por conta própria, de como você vai conseguir elaborar sua construção e melhor aproveitar seu terreno, né? Então, pessoal, é isso aí. Se inscrevam aí no canal, curtam, dê o like. Eu quero dar um obrigado e agradecer, mandar um abraço pro pessoal de Portugal, que são a maioria, né, dos que assistem aqui nossos vídeos, assistem os vídeos, assistem também os shorts. Sempre tem gente de Portugal bastante interessado no conteúdo, então eu agradeço, obrigado a vocês aí, viu? Sou muito fã do CR7. Hoje vai ter um jogo dele, eu vou tentar assistir. Hoje às 3 da tarde, né? E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, faz o canal crescer, chegar a mais lugares. Então vamos lá, pessoal. Esse meu colega me ligou e falou: olha, estou planejando fazer uma casa, mas estou com um pouco de dificuldade na divisão dos cômodos. Então, pessoal, ele pediu minha ajuda. Esse não é o primeiro que eu faço para ele, não. Esse já é o terceiro, sabe? E eu sempre ajudo, né? Então, ele me ligou e conversou comigo e eu fiz para ele esse rascunho. Então, pessoal, quando vocês, principalmente você que quer construir sua casa com as suas próprias mãos, mas nunca trabalhou em obra, não tem muita ideia de como iniciar, eu vou dar aqui algumas dicas. Desculpe aí o linguajar, pessoal, porque nós nordestinos somos um povo de muitos sotaques, né? E o sotaque da gente, para poder, se fosse corrigir o sotaque, iria tirar a essência do nordestino. Então, a gente fala assim mesmo, algumas palavras faltando letras, mas é assim mesmo, tá bom? Então, pessoal, você quer fazer sua casa do início do zero, tem o terreno, mas não sabe como dar início, então assim, eu espero que minhas dicas aqui ajudem, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que ter para saber como vai fazer uma planta baixa de uma casa, que é a planta de início, né? Digamos assim, a planta do baldrame, fundação. É a noção do terreno, né? Então, é bom pegar uma trena grande e ir até o terreno, medir ele, pegar as medidas de frente e fundo, né? E também ver se ele é um terreno quadrado ou se ele é fora de esquadro, né? E nesse caso aí eu até indico que chame um profissional da área para ajudar a identificar o esquadro do terreno. Se você pretende construir uma casa quadrada no esquadro certinho, né? Então, mas a primeira dica é você tem que visitar o terreno. Caso você já vai construir, né, a primeira construção que você vai fazer por conta própria e você já conhece o seu próprio terreno, tudo bem, né? Você já vai ter um mais na manga. Então, pessoal, você pegou a trena, foi no seu terreno, tirou as medidas do terreno, né?
a largura da frente do terreno e o fundo do terreno, né? Aqui nós estamos vendo a visão lateral dessa casa. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Então aqui a gente está vendo a frente, né? São 6 metros e aqui e o fundo, né? Que são 10 metros. Então, primeira dica, vá até o terreno e certifique quais são as medidas de frente e fundo, certo? Aí você vai medir, ter as medidas e você vai definir qual é o tamanho da sua casa. Feito isso, pessoal, o segundo passo é conferir o nível do terreno, né? Você pode pegar a referência da casa de um vizinho, ou então da própria rua, um poste, você pode levantar o nível da guia da calçada da rua, que já está feita lá pela prefeitura, que fez a calçada. Então você pode pegar ali da rua, da calçada da rua e subir lá na trena um ponto de nível e nivelar todo o seu terreno. Então, pessoal, feito isso aí, você tem um nível do seu terreno e você vai poder regularizar seu terreno para você executar sua fundação. Depois disso, pessoal, se o terreno já for cercado por algumas paredes de vizinho do lado, no fundo, menos na frente, é bom porque você pode usar a parede do vizinho para você fazer um gabarito, né? Isso com o consentimento do vizinho. Você fazer o gabarito de madeira, né? É importante que o gabarito fique nivelado para quando você for fazer sua fundação, você também executar ela nivelada. Pessoal, aqui andando pelas ruas de São Paulo, o que mais a gente vê, principalmente nas vilas, são casas fora de nível, né? Acho que se vocês andando por aí observar, você vê bastante casas fora de nível, o nível mal executado. Mas é primordial que o nível fique perfeito para que sua construção fique bonita. Então, pessoal, pegou as medidas do terreno, conferiu o esquadro do terreno, definiu qual é as medidas que vai ser o tamanho de sua casa. Segundo passo é o nível do terreno, né? Terceiro passo é você já estando com as medidas da sua casa. Vamos supor, meu terreno tem 8,5 metros, Giovanni. Eu vou fazer a casa com 6, vai ficar 1,5 metro, vai ficar 2 metros livre entre de um corredor do lado da minha casa. Perfeito. Você tem um terreno de 8 metros, sua casa vai ser feita com 6 metros. Aí você tem um terreno com 15 metros de fundo ou 20, né? Que são praticamente os padrões aqui, né? 6 de frente por 20. Então a casa vai ter 10 metros de comprimento, você vai ter um quintal ainda de 10 metros. Ou então, se ela vai ter 15 metros, você vai ter um quintal ainda nos fundos com 5 metros. Ou você pode também jogar 5 metros de frente para fazer uma garagem na frente, né? Isso aí é a sua escolha. Se sua casa for uma casa térrea, mesmo que você não vá fazer fundação, não vá fazer brocas, pilar, sapata, é preciso fazer um baldrame bem feito, né? A alvenaria hoje em dia, pessoal, precisa ter um baldrame. Então você vai fazer aí, se for uma casa térrea de um andar só, né, você vai pegar as medidas que você já decidiu lá, depois que mediu o terreno, e vai utilizar essas medidas para formar o primeiro rascunho do seu projeto, né? Que são as paredes de fora de sua casa e também depois as paredes internas, né? Igualmente está nesse desenho aqui, ó. As paredes de fora, aqui tem porta, aqui tem uma janela no quarto, né? Aqui a gente já vê um banheiro, um quarto, outro quarto. Aqui a gente vê um corredor, né, pessoal? Aqui está uma sala enorme, que pela medida ficaria 2 salas, né? TV está... Aliás, sala de TV e sala de jantar. E a cozinha. E é isso, pessoal. Vocês pegando aqui as medidas que vocês já decidiram que vai ser o tamanho da casa, com essas mesmas medidas, vocês conseguem fazer aqui o rascunho da área quadrada da casa, né?
Você pegou lá o terreno, mediu o terreno. O profissional ajudou você a bater um esquadro, se você não souber. Nivelou o terreno, fez o gabarito, né? Você vai passar essas medidas para o gabarito, né? Você vai pegar como referência alguma casa de vizinho, para ser o ponto de partida, né? Que já tenha na rua construída. Para definir onde é que vai ser o muro da frente da casa e a entrada da casa. E aí você vai jogando essas medidas pro gabarito, né? E assim vai. Agora, já se você for construir um sobrado, então eu sempre aconselho a buscar a ajuda de algum profissional, engenharia civil, de engenheiro civil, para poder definir melhor o baldrame, broca, as bases, né, da casa. Porque se você for construir um sobrado, né, vamos supor, em cada canto de parede teria que ter um pilar, né, vigas, isso no chão mesmo, para levantar as paredes em cima deles, né. Aí quando você levanta as paredes em cima do baldrame, depois você faz uma viga, para depois colocar as lajes pré-moldadas e fazer a sua primeira laje e dar sequência na construção, né, sempre deixando os arranques para cima. Então assim, quem quiser desenvolver um projeto assim, por conta própria, é muito fácil, né? Pegando aquelas 2 dicas que eu já dei no início, ou foi 2 ou 3, eu acho que já vai bem na terceira. Você pega uma régua, né? Pega um lápis, uma borracha e você começa a fazer o rascunho. É importante lembrar também, pessoal, que na hora que você for fazer o desenho, você tem que fazer as medidas dos cômodos internos, já descontando o espaço que vai ocupar as paredes, né? No caso desse aqui, ó, a gente tem parede de 10 centímetros. Ele vai utilizar o bloco em pé. O bloco é de 9, né? Mas a gente considera como se fosse 10 centímetros. Então essa casa aqui, ó, ela, depois que eu calculei tudo, ela ficou 6 metros fora a fora por 10, né? 10 metros de comprimento. E o terreno dele ainda vai ter 3 metros para cá e 5 para cá. E 2 aqui no corredor. Desse lado aqui de baixo, aqui, a casa vai ser afastada também, porque existe um muro, né? Segundo ele, existe um muro de um vizinho. Então esse muro é baixo e ele vai ficar também aqui um corredorzinho de 1 metro. Vai ser uma casa livre, não vai ser casa emendada em casa de vizinho, não. Então, pessoal, quando ele me passou, ele fez o mapeamento do terreno para mim, porque eu não poderia ir lá, e passou as medidas tudo, né? Aí eu consegui desenvolver esse projeto aqui, gostou muito. E aqui eu fiz o seguinte, eu perguntei para ele se ele ia utilizar o bloco deitado, né, que tem 20 centímetros, ou em pé. Aí ele falou, não, vai ser tudo em pé. Vai ser tudo em pé, eu vou executar toda a fundação certinho, baldrame. E quando eu finalizar a parede, 3 metros de altura, eu vou fazer uma cinta de amarração concretada em cima. Eu digo, perfeito. Então, a casa dele ficou, eu peguei os 10 centímetros, né? Todas essas paredes têm 10 centímetros de espessura. Então ela já ficou 6 metros, fica 5,58, né? Por dentro. Dentro a dentro. Né? Aí eu fiz a divisão aqui, ó. Também essa daqui já tirou mais 10 centímetros, né? Então ficou 5,70 m. E aí, pessoal, eu consegui localizar aqui. Ele pediu para fazer os quartos mais amplos, né? Descontando essas paredes, eu ainda consegui aproveitar o espaço de 3,30 dentro a dentro, o quarto de casal, por 3,25 de largura. Essa foi a melhor forma de eu encontrar. Essa casa, ela vai ter um telhado 4 algas, ou seja, mais ou menos nesses 2 pontos aqui, vai ter a comieira da casa, que a gente chama, né? E aqui vai sair, ó, uma queda d'água para cá, uma queda d'água para lá, uma para cá e outra para, assim, é 4 águas, né?
Então vai ser 4 quedas d'água, uma para cada lado. E aí o rapaz ficou muito satisfeito, né? Teve uns cômodos que teve que ficar pequeno aqui, a gente vê, né? Por causa do corredor. Mas ele pediu para não ter na sala visibilidade das portas dos quartos. Então a gente fez um corredor 90 centímetros de largura, né? Por 3,94 de comprimento, né? Por causa das paredes que tem aqui. Esses em azul são as portas. E aí ficou esse corredor com uma porta aqui de 1,50 m de acesso para o corredor, e aqui a porta de banheiro, quarto número 2, quarto casal, quarto número 3. Embaixo aqui conseguimos deixar a sala com 2,35 de largura, né? E ela tem de comprimento, ela tem 6 metros e 35, se eu não me engano. Eu não anotei essa medida aqui. Aqui ficou a cozinha, né, pessoal? Aqui é a cozinha. E para fora aqui ele não pediu para mim executar nenhum projeto não, porque ele depois vai elaborar na cabeça dele lá alguma coisa para fazer, né? Aqui em cima, pessoal, eu coloquei algumas legendas ali em cima que dá para ver, ó. Branco. Todas as paredes que tiver em branco são paredes que ele pode modificar se ele quiser, né? Que não vai afetar a estrutura da casa nem nada. Marrom são as paredes em geral. As paredes que tem que ficar tudo na mesma cota de 3 metros de altura acabado, que é o pé direito, né? A azul é as portas, onde é o local das portas. Verde são as janelas. Então, pessoal, não é difícil elaborar um projeto desse, né? Você tem seu terreno aí, pretende construir por conta própria, e já tem conhecimento e está aprendendo mais e mais. Tá aqui as dicas, né? São 3 coisas que eu acredito ser mais importante para você elaborar. Primeiro é conferir as medidas do terreno e localizar dentro do seu terreno o tamanho que vai ser sua casa. Depois é fazer o nivelamento desse terreno, né? Bater o nível em todo o terreno, nos 4 cantos, para ver como, se é ele nivelado ou se precisa fazer aterro, alguma coisa. Depois fazer o gabarito, né, pessoal? Fazendo o gabarito, aí você desenvolve um rascunho no projeto, assim, no papel. Desenvolvendo aqui e acertando tudo. Aí passa pro gabarito todas essas medidas, né, pessoal? E aí dá início, né? Dá início à fundação. Aqui é todas as paredes que vai ter na casa, né? Depois que eu enviei pro rapaz lá, ele falou que não pretende modificar não. Gostou desse jeito mesmo. Porque ficou tudo bem arrumadinho e no tamanho perfeito, né? Então, ele falou que logo logo vai começar. Até vou pedir o vídeo para ele depois, quando ele estiver iniciando lá, para eu postar aqui no canal, para vocês verem. É isso aí, pessoal. A gente não pode ter medo de nada não, né? Quando eu comecei eu não sabia fazer nada disso que eu sei fazer hoje, né? Aqui em São Paulo, aqui, o pessoal que me conhece me considera um dos melhores cadeiros de obras, né? Escadeiro é o cara que faz a forma da escada em prédio de estrutura de concreto armado, né? Só que eu não trabalho só com escada não, trabalho também com a laje normal, assoalhos, tudo. Tudo que envolver a carpintaria, graças a Deus eu aprendi, né? E hoje, quando aparece um novo projeto, tem alguns arquitetos aí, empresa de arquitetura que faz uns projetos bem complicados. Graças a Deus eu aprendi uma gama de conhecimento e consigo
executar, né? Sem muita dificuldade. Mas a pessoa não pode ter muito medo, não. Tem que cair para dentro mesmo. Mas eu não sou carpinteiro, eu não sou predeiro. Ah, mas você aprende. Dedicação leva ao sucesso, né? Você não... Existem 3 regras básicas para a pessoa fazer uma alvenaria e ela ficar bonita. São prumo, régua e nível. Prumo, régua e nível. Tem que tem que levantar as primeiras fiadas dos cantos da parede, né? Ah, vamos levantar 4 fiadas de alvenaria aqui. Levantando e fazendo a amarração da alvenaria, né? Prumo. Prumo nele. Desse lado e desse lado. Levantou aqui também, aqui e aqui. Linha. Estica a linha. E nível. Sempre tá com sua cota de nível aqui. Se você vai executar logo as paredes, depois que você faz o seu baldrame, né? Tem que estar com ponto de nível em cada cômodo. Que é para você bater ponto de nível nos 4 cantos. E esticar a linha no nível. Para você levar a sua fiada de bloco sempre no nível correto e no alinhamento correto. E, cara, é pouco treino, cara. O negócio é a pessoa ter paciência e não desistir. Que aí consegue. E é isso aí, pessoal. Dando mais um spoilerzinho aqui desse desenho. Aqui a gente vê, ó, a sala, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Aqui tem a porta da sala, é uma porta padrão, 80 por 2,10 metros, que é a altura padrão. 80 é a largura, né? E 2,10 é a altura da porta. Então aqui a gente vê a entrada da porta. Aqui a gente tá vendo aqui a largura da sala. O comprimento da sala eu não coloquei, mas depois eu já tinha passado para o rapaz lá o tamanho. Aqui a gente também tem, ó, quarto de casal aqui, ó, entra aqui e vem. A gente tem uma porta aqui, que é uma porta de 70 por 2,10, né? 70 centímetros de largura, que é o padrão. 2,10 que é o padrão. Praticamente o padrão universal de quase toda a construção no Brasil. Aí aqui a gente temos no quarto aqui, ó, a janela, né? Que é um janelão no caso, que é bem maior. Ela pode ser de 1,50 m de comprimento por 1 metro de altura, ou então pode colocar a janela padrão, que é 1 metro por 1 metro, né? Aí vai da escolha do proprietário. Esse quarto de casal eu já tinha falado, né? 3,30 de comprimento por 3,25 de largura. Um bom quarto. Aqui a gente tem um banheiro, né, pessoal? Aqui a gente tem a entrada da porta do banheiro aqui, que é 60 centímetros por 2,10, padrão. Né? Quando a gente faz um projeto desse aqui, pessoal, a gente sempre procura utilizar as medidas padrões. Se o proprietário quiser modificar, não tem problema. Né? Aqui nós temos a janelinha do banheiro também, né, que seria 60 por 40, né? É o padrão de janelas. Se eu não me engano é isso mesmo, se não for também alguém me corrija. E local onde vai ser vaso, essas coisas que a gente vê na maioria das plantas baixas, já vem identificando onde é que vai ser vaso, pia, cama. Isso aí é com o proprietário, né, pessoal? Quando a gente faz assim por conta própria, não precisa se preocupar muito com isso, não. É importante se preocupar mais com a localização das portas e as janelas, para melhor você aproveitar as paredes. Tipo na sala, né? A gente tem que aproveitar bem a parede da sala, para o cara instalar uma TV do tamanho que ele quiser, um sofá do tamanho que ele quiser, né? Aqui, porta de acesso aos quartos e banheiro. Né? As portas balcão, que a gente vê em apartamento, a maioria delas tem uma largura de 1,80 m ou 1,60 m por 2,10. Então aqui no caso eu optei por deixar 1,50 m largura. Se o dono quiser fazer mais larga, ele faz, né? Por 2,10. E aqui na entrada da cozinha também.
Lembrando que eu deixei essa parede em branco, sem pintar ela, porque ele pode modificar. Se ele não quiser fazer ela completa, até na cota de 3 metros de altura, ele faz só um balcão, né? Coloca um mármore ou um granito aqui bonito, 2 banquinhos e fica uma cozinha americana, né? Aí é pela escolha dele lá. Aqui a gente tem a entrada do outro quarto, também a mesma coisa, né? A porta padrão 70 por 2,10. Ali está a janela, né? Que tem que ser uma janela menor, né, pessoal? Porque essa janela aqui, como é na frente da casa, ela tende a ser maior, né? Ser um janelão, para dar aquele aspecto mais bonito e combinar com a porta, né? Com o portão de entrada. Aqui seriam aquelas janelas de 1 metro por 1 metro. Eu até coloquei aqui 1,50, mas não. É 1 metro, né? Aqui na cozinha a gente tem a porta de saída, né, pessoal? Aqui sim eu pus outro janelão. Eu falei para ele que se ele quisesse seguir esse janelão no tamanho da pia, 1,20 m por 1 metro. Que a maioria dos padrões das pias são assim, 1,20 m, né? Tem de 1,50 m também. Então eu dei a opção para ele. Lá ele decide e confirma qual é o tamanho da janela que ele quer, né? O importante é que a gente localizou ela bem aqui, para que ele tenha mais proveito nas paredes, para colocar um armário e não ficar sem espaço para colocar um armário. E é isso aí, pessoal. Ali em cima nós temos ali a planta baixa, a casa 1. Segue essa planta para fazer fundações. Terreno lá, esse tamanho, 10 metros por 6 é a área da casa. O terreno tem 8 por 18. É isso mesmo, é 3 e 5 na frente. É isso. E é isso ali. Ali tem um detalhezinho das paredes, né? Para quem for executar, entender que as paredes são 10 por 10 de espessura, né? Caso ele for fazer algum pilar, ele já sabe, né? O rapaz já tem um conhecimento, ele já sabe como fazer os vãos, encaixar as armações e concretar. É isso aí, pessoal. É um videozinho simples, né? É demorado porque é muita coisa para informar. Um vídeo com quase meia hora, mas é isso mesmo. Quem gostar, dá um like, se inscreve aí. O vídeo é simples, né? É manual. Não tenho muita tecnologia para me ajudar ainda não. Né? Vocês viram aí que eu tô com a mão enfaixada ainda. Tá com mais de mês que eu tô em casa já com esse dedo quebrado. Uma pedra me atingiu, né? Os caras estavam colocando o guarda-corpo na sacada do prédio no 20º andar e eu tava recolhendo as ferramentas, mas minha turma lá embaixo, para vir embora. Já no horário de vir embora, uma sexta-feira, dia 25. E eles deixaram escapar umas pedras e essas pedras atingiram minha mão. Passou bem perto da cabeça, né? E acabou quebrando meu polegar esquerdo e lesionando o dedo da aliança esquerda. Mas graças a Deus estou bem, já estou me recuperando. E dessa semana para outra eu já retorno às obras aí. Para continuar os trabalhos e fazer os vídeos e mostrar para vocês aí as obras, como é que são. Então, boa tarde para todos. Uma ótima semana. Se inscrevam, dê like, ajuda o canalzinho. Peão Rede Obra, comédia e trabalho duro. Falou!